Logo depois desse jogo absurdamente incrível entre Internacional e Barcelona, e aí quando termina uma partida desse nível, certamente uma das maiores semifinais da Liga dos Campeões, você já fica automaticamente ansioso para ver o início da rodada da Copa Sul-Americana daqui a pouco. Amanhã tem São José e Fluminense e por aí vai. Mas, meus amigos, para quem gosta de um bom futebol, que coisa espetacular que a gente viu lá no Giuseppe Meazza. É o tipo de jogo que, se você estiver no estádio, não tem preço. Simplesmente não tem preço assistir um jogo desse no estádio. A Internacional é classificada, portanto, eliminando o Barcelona. Mas a gente está aqui para falar de Fluminense, que joga na próxima quinta-feira na altitude de La Paz, e já temos finalmente uma confirmação que eu posso passar para vocês aqui. O martelo foi batido definitivamente e o técnico Renato Gaúcho não vai viajar mais uma vez com a delegação que vai defender o Fluminense contra o São José nessa quarta rodada de Copa Sul-Americana. E por que isso não vai acontecer? Bom, vale fazer uma contextualização aqui, porque o Renato já não viajou para enfrentar na última rodada contra a União Espanhola lá em Santiago, no Chile. Ele já não viajou, ficou no Rio de Janeiro treinando o time titular. Para o clássico contra o Botafogo foi aquela atuação tenebrosa. Dessa vez não é só uma opção. Por que eu estou falando não é só uma opção? É porque provavelmente não foi apenas isso que acabou sendo levado em consideração para a tomada da decisão. Porque o Renato ele passou por uma ablação lá em 2020, que é o mesmo procedimento pelo qual o Paulo Henrique Ganso passou esse ano, para corrigir uma arritmia cardíaca, e ele foi aconselhado a não viajar. Essa é a informação que eu tenho. É que nessa situação, para esse nível de altitude, ele foi aconselhado a não viajar. Então, não é só uma questão de ficar no Rio e para treinar, os jogadores que vão ficar aqui também, mas também tem essa situação da ablação pela qual o Renato Gaúcho passou. Só que, um detalhe, ano passado ele esteve no mesmo estádio, o Renan Siles, comandando o Grêmio contra o The Strongest pela Libertadores. E aí eu sei que você vai perguntar, pô, Léo, então por que pelo Grêmio ele pode ir e pelo Fluminense ele não pode ir? Não sei. E eu não vou ficar aqui... O que eu estou trazendo para vocês é a informação que eu apurei. Já tenho essa informação desde ontem. Aí desde ontem eu venho apurando. Hoje eu confirmei. O que eu posso passar para vocês é essa informação. Eu não tenho esse nível de detalhes. Mas não é uma proibição. É um aconselhamento. E aí, provavelmente, essa foi apenas uma dos fatores levados em consideração para o Renato ficar. Talvez não só esse. Talvez porque ele também quisesse ficar para fazer para repetir o planejamento que foi feito contra a União Espanhola. Então talvez amanhã o clube divulgue, na viagem do Fluminense, vai divulgar e não vai falar nada disso. Mas é algo que foi levado em consideração. Mas é importante ressaltar que não se trata de uma... então se o Fluminense for para a semifinal, quarta de final da Libertadores, o Renato Gaúcho não vai viajar, porque fez ablação. Não. Ele pode viajar. Mas neste momento ele foi aconselhado, isso fez parte da discussão e a decisão foi tomada. Tá? Só para esclarecer a vocês em relação a essa questão de ele ter viajado com o Grêmio e não viajar com o Fluminense, pondo isso aqui em perspectiva. Bom, diante disso, o que a gente... e claro, o Ganso também não vai e não iria, neste momento, para uma situação dessa de altitude. Mas pô, e se o Fluminense for para... Aí é outra história lá na frente, já com mais tempo, com mais jogo, com mais rodagem, e o Ganso vai ser examinado para isso. Então é uma coisa para a gente pensar lá na frente. Não é agora, tá? A partir disso, o que a gente pode pensar aqui em termos de time? A gente sabe que os principais jogadores, provavelmente eles não vão para a Bolívia, imagino que vão ficar aqui no Rio, mas isso é algo que vai ser definido ainda amanhã, eu acho. Mas, novamente, deve ser o time reserva do Fluminense, recheado com garotos, e um desses garotos que estão voltando é o meia Isaac. Ele, Riquelme, já vem se recuperando de lesão nos últimos dias. O Isaac, como tinha informado para vocês recentemente, ele já estava num processo mais avançado de evolução dentro da transição, já vinha fazendo trabalhos com bola, e com isso ele será a grande novidade do Fluminense, ao que tudo indica, para essa lista de relacionados. Com certeza, obviamente, começando ali no banco de reservas. Riquelme volta quando? Não sei precisar ainda para vocês.
Não deve estar muito longe, mas deve levar mais uns dias aí, porque de fato o Isaac estava um pouquinho avançado em relação a ele. Então, pensando aqui em time, a gente deve ter novamente a zaga com o Manuel e o Thiago Santos. Aí o René deve aparecer na lateral esquerda. O Guga está recuperado, deve jogar lá na altitude. Bernal não vem jogando. E aí joga quem? Joga Hércules, joga Martinelli, joga Nonato? É uma dúvida. Lescano no meio. A gente deve ter o Canóbio como titular. O cara corre com o cara parece que tem 20 pulmões. Tá bom pra jogar na altitude mesmo, né? E aí com o Keno é dúvida também, porque não jogou o último jogo. Vai jogar na altitude? São dúvidas que a gente vai esclarecer. E agora só tem o Everaldo de centroavante, né? E aí quem será que o Renato vai escalar? Vai botar mais um meio de campo? Vai colocar o Lima, talvez? Para reforçar o meio, reforçar a marcação? Enfim, temos algumas dúvidas para esse jogo lá no estádio Hernando Siles, em La Paz. E a gente vai poder esclarecer amanhã, quando o time treina e na sequência viaja direto para La Paz para o jogo da próxima quinta-feira. John Ares, o pessoal da Central Fluminense informou que ele recebeu um aumento após bater uma meta contratual contra o Aparecidense, uma meta de jogos, de minutagem. O salário do Ares, que após a renovação de contrato aumentou e muito, se tornou disparado o jogador mais bem pago do Fluminense, ganhando bem acima de R$1 milhão. Então o Ares, de acordo com a informação dos amigos, recebeu um aumento a partir dessa meta que foi batida aí no contrato, que eu realmente não sei, isso também não foi informado, mas enfim, certamente, se ele bater uma meta agora, há outras aí a serem batidas que podem incrementar o salário, que hoje é indiscutivelmente o melhor jogador do Fluminense e merece sim esse reconhecimento. Só uma coisa que eu estava esquecendo aqui, em relação à classificação. Nesta quarta rodada do Sul-Americano, o Fluminense pode garantir vaga já no mata-mata, não na primeira posição do grupo. Vencendo o São José, pode eliminar o São José, e a União Espanhola, se perder para o Once Caldas, já garante o Fluminense no mata-mata, e a União Espanhola também é eliminado. E o Fluminense já vai a campo sabendo o resultado da outra partida, ou seja, de Once Caldas e União Espanhola. Então, se Fluminense e Once Caldas vencerem, automaticamente já estão no mata-mata, e aí vão ter que brigar pela primeira posição do grupo, lembrando que só o primeiro avança direto. O segundo colocado tem que disputar um play-off com um time que vem da Copa Libertadores. Então por isso é muito importante vencer lá na altitude para aumentar essa diferença e aos poucos depois, quem sabe já na próxima rodada, aí sim garantir a primeira posição do grupo e a classificação tranquila. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. A gente volta com mais informações assim que possível. Aqui no comentário fixado tem um link lá para Mais Ágil, que é o parceiro aqui do canal do Léo. Se você puder conferir lá o serviço da Mais Ágil, que é para aquela pessoa que está precisando de antecipar o FGTS. Se você está com essa necessidade, precisa de um dinheiro na mão para resolver alguma coisa, a Mais Ágil faz essa antecipação para vocês, mas é muito importante que você esteja ciente de todas as taxas, de todo o procedimento envolvido. Então vai ter uma equipe lá pronta para te atender. Só você entrar em contato através deste link. Repito, se você está precisando antecipar o FGTS, a Mais Ágil é a empresa mais indicada para você fazer isso. Só clicar no link e falar com a galera. Não saia deste vídeo, por favor, sem deixar seu like, sem se inscrever no canal. Muito importante, conto com vocês, deixe seu comentário e a gente volta assim que possível com muito mais informações. Tamo junto, valeu!